Olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com você a respeito disso aqui, ó, os movimentos literários, tá bom? Mas antes disso, solta a vinheta. Oi, pessoal! Bom, vou falar sobre a linha do tempo na literatura, né? É um tema que cai bastante em alguns vestibulares. É muito comum você ter em algumas provas, eles colocam um trechinho de um texto e pedem para você identificar a que movimento literário se refere o texto. Ou então eles colocam uma imagem e pedem para você vincular aquela imagem a um movimento literário. Isso cai bastante em Enem, cai bastante na Unesp, tá bom? E também nas suas provas que você faz aí na escola. Então, eu não vou detalhar os movimentos literários, tá certo? Mas eu vou falar um pouquinho de cada um deles, os elementos que são principais, tá? Que são essenciais. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui o meu quadro, tá? Meu quadro branco, e a gente vai fazer uns rabiscos no quadro branco. Bom, vamos lá. Primeira coisa, você está acostumado que o professor de literatura, frequentemente, ele mostra para você os movimentos literários numa linha reta, que não é o caso da minha, tá? Ok, tá aqui. E aí ele divide, né, dessa maneira, certo? Ele divide aí dessa maneira. E, deixa eu só mudar aqui. E ele vai colocando aqui, então vamos supor, barroco, aqui ele põe arcadismo, aqui ele põe romantismo, e assim vai. Né? Eu particularmente não gosto desse desenho pelo seguinte, dá a impressão de que o movimento literário ele tem que acabar para começar o outro, e não é assim. O movimento literário ele vai perder, artístico, né, que eu estou falando de literatura especificamente. O movimento literário ele vai perdendo força quando uma novidade surge. Então, não vou fazer esse desenho aqui não. Tá? Isso aqui, talvez para o professor de história funcione bem, para nós vai ser um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Vou fazer uma sequência, assim, ó, uma série de montanhas, tá? Okay? Vou tentar fazer o mais visual possível. E aí eu coloco aqui, vamos supor, barroco, arcadismo, romantismo, tá? Repare que quando a linha barroca, né, vou mudar de cor, quando a linha barroca começa a declinar aqui, tá vendo? Aqui ela começa a declinar. É porque aqui embaixo apareceu uma novidade. Certo? Perfeito? Quando essa linha do barroco supostamente desaparece, a linha do arcadismo ela vai estar no seu apogeu. E a mesma coisa, ela começa a declinar quando surge uma novidade aqui embaixo. Tá? Então é assim, o movimento literário vai dando uma dormida, tá? E dorme, não morre, ele dorme. Quando ele começa a dormir, alguma novidade surge. Bom, existem autores que vão estar exatamente aqui, ó, nesse meio de caminho. Os caras vão estar aqui. Então, o autor que está nesse meio de caminho, ele vai ter tanto traços do movimento anterior, quanto já elementos do movimento posterior. Por isso que às vezes você tem um poema e você fala assim, nossa, é barroco, mas já tem traço árcade. Ou é árcade, mas ainda tem traço barroco, porque está nesse meio de caminho. Tá? Outra coisa, eu acabei de falar, deixa eu apagar isso aqui. Acabei de falar para você que o movimento literário ele não morre, ele vai dar uma dormidinha. Então tá bom. Então vamos aqui na linha do barroco. Tá? Então a linha do barroco tá dormindo, ó, tá vendo? Tá dormindo. Aí um dia alguém fala, ei, acorda. E aí ele volta. Tudo bem? Só que quando o movimento volta, ele não volta exatamente da mesma maneira. Tá? A base é praticamente a mesma, mas ele tem variações. Tá bom? Isso é o que a gente chama de movimento pendular das estéticas. Seria basicamente o seguinte, quer ver? Olha aqui para mim. Vamos supor, a minha mão é um relógio, tá? E aqui, a minha caneta é um pêndulo. Tá? O que o pêndulo faz? Ele vai e volta. Vai e volta. Mesma coisa no movimento linear. Ele vai embora e um dia ele volta. Só que quando ele volta um pouquinho diferente. Certo? É o que a gente chama de movimento pendular das estéticas. Tudo bem? Bom, vamos começar aqui a fazer a nossa revisão. Vou apagar tudo isso aqui. Vamos começar a nossa revisãozinha assim, básica dos movimentos literários. Vou começar
pela literatura portuguesa, vou começar lá atrás, pela Idade Média. Tudo bem? Então, vou começar pela Idade Média. Primeira fase medieval, a gente chama de trovadorismo. Tá? A segunda fase medieval, a gente vai chamar de humanismo. Tudo bem? Perfeito? Bom, na primeira fase, eu vou preenchendo aqui. Fica tranquilo que quando estiver acabando, eu volto e deixo você tirar um print aí da tela inteira, tá? Como você achar melhor. Se você quiser, vai acompanhando o que eu tô falando, vai preenchendo. Né? Faça aí as suas montanhas e a gente vai preenchendo depois. Tá? Bom, primeira fase medieval, literatura portuguesa. Né? No trovadorismo, o que acontece? Portugal nem é Portugal ainda, é o condado portucalense. Tá? O idioma que se fala nesse período não é o português. Tá? O idioma é o tal do galego ou galaico português, que é, assim, a grosso modo, uma mistura de português com espanhol, só que é o português arcaico e o espanhol arcaico, tá certo? O nível de alfabetização aqui é muito baixo. Então, como é que, por exemplo, as informações, elas circulam? Elas circulam oralmente, então aqui a tradição é oral. Daí você ter uma grande divulgação nessa fase das chamadas cantigas. Lembra das cantigas? Nós temos basicamente dois tipos de cantigas, né? As cantigas líricas, tá? E as cantigas satíricas. Tudo bem? Ó, pessoal, minha letra não fica muito bem nessa mesa digitalizadora, na lousa fica bem melhor. Mas o que eu tenho agora é a mesa, então vamos aceitar o que eu estou escrevendo. Então, cantigas líricas. Eu tenho dois tipos de cantigas líricas: as cantigas de amigo e as cantigas de amor. As cantigas de amigo são aquelas em que eu tenho uma voz feminina aparecendo no texto. Então, é a mulher que está chorando, que está lamentando a ausência do amigo, do namorado. Nas cantigas de amor, quem chora, quem lamenta, quem resmunga é o homem. Então, a voz é masculina. Então, o eu lírico da cantiga de amor é masculino. O eu lírico da cantiga de amigo é feminino. Mas vamos lembrar que todas as cantigas são sempre escritas por homens. Tá bom? Mesmo que você esteja lendo numa cantiga de amigo, uma voz de mulher falando, lembre-se que essa cantiga foi composta por um homem. Tá bom? As cantigas satíricas, escárnio e maldizer. A cantiga de maldizer, ela zomba de alguém de uma maneira direta. Ela identifica a vítima, mais que identificar a vítima, ela às vezes é muito estúpida, ela é estúpida, às vezes não, ela é estúpida, a cantiga de maldizer é grosseira, usa palavrões, termos de baixo calão. A cantiga de escárnio, ela zomba de alguém que você não identifica claramente e zomba com uma certa educação. Tá? Então, a cantiga de maldizer é uma sátira direta. A cantiga de escárnio é uma sátira indireta. Perfeito? Bom, e aí a gente chega aqui na segunda fase medieval, o humanismo. O humanismo, ele coincide com algumas mudanças, né? O homem muda a maneira como ele visualiza as coisas. Então, aqui a visão passa a ser antropocêntrica. O que é o antropocentrismo? Né? Deixa eu colocar diferente, colocar antropocentrismo fica melhor, tá? Então aqui a visão ela é antropocêntrica. O que significa isso? O homem, né, ele vai passar a ser a medida de todas as coisas. Aqui, na primeira fase, no trovadorismo, a visão que eu tenho é uma visão teocêntrica, tá bom? Então é tudo por Deus, porque Deus quer, Deus manda, Deus faz. Aqui já é o homem. E eu vou ter, nessa fase, um homem que vai ser o centro das atenções de todos os homens, né? Quem é esse homem que vai ser o centro das atenções? O rei. E aí você tem o regiocentrismo. Por que o rei é o centro? Porque a política cultural que a gente tem nesse período é a política do mecenatismo oficial. Então, os reis patrocinam arte e ciência. Então, o centro é o rei. Tá? Bom, nessa fase aqui, repare, aqui eu falei para vocês que o idioma é o galego-português. No humanismo, eu já tenho uma uniformização da linguagem. O que eu quero dizer com uniformização da linguagem? Eu vou ter português de um lado, né, e espanhol de outro lado. É claro que, nossa, pagou tudo. Uniformização, tá? Então, assim, da linguagem. Então, passa a ser um português muito mais próximo do português que a gente usa hoje em dia.
Não é exatamente a mesma coisa, mas é um português muito mais próximo do que a gente usa nos nossos tempos. Tá bem? Vou citar alguns nomes de autores que são importantes, né? No humanismo, eu vou destacar para vocês, vou puxar aqui para cima, depois a gente visualiza tudo, tá? Aliás, deixa eu fazer uma coisa, vou tirar essa idade média daqui e vou colocar ela mais para cima, tá? Então, idade média, tudo bem? Bom, no humanismo, então, um nome importante é o nome do senhor Gil Vicente. Tá? Gil Vicente escreveu poesia, escreveu teatro, e o teatro é o que há de mais importante no Gil Vicente. Né? O teatro do Gil Vicente a gente classifica basicamente em autos e farsas. Tá? Os autos são peças teatrais com preocupação religiosa, moralizante. As farsas são peças teatrais que têm uma intenção crítica. Tá? O jogo crítico é mais forte. Tudo bem? Bom, e aí a gente encerra aqui a Idade Média. Vamos lembrar que é só uma revisão, certo? Não é uma aula, tá? A gente só está fazendo uma revisãozinha, tá bom? E aí a gente chega aqui na segunda montanha, tá? O que eu vou colocar aqui nessa segunda montanha? Então a gente vai colocar aqui o que vem depois, né? Que é justamente o classicismo ou renascimento, tá? Por que tem dois nomes? Na verdade, o nome central é renascimento. Tá? Então, a gente tem o renascimento na pintura, o renascimento na escultura, o renascimento na arquitetura e o renascimento na literatura. É que na literatura a gente chama de classicismo. Tá? Então, classicismo é sinônimo de renascimento literário. Tá certo? Agora, repara uma coisa aqui: renascimento. Então, é alguma coisa que já existiu e que vai voltar. E o que vai voltar? Vamos voltar aqui na nossa linha do tempo. Vamos lá para trás. Tá? O que vai voltar? Algo que está aqui, né? Aqui para trás. Né? E o que está aqui para trás? Vamos fazer uma linha para cá. Tá bom? O que está aqui para trás? Justamente a antiguidade clássica. Lu, você não falou da antiguidade clássica. Não, porque eu estou falando de literatura portuguesa e brasileira. E a literatura portuguesa começa aqui, ó, na Idade Média. Tá bom? Agora, o Renascimento, ele vai voltar lá atrás na Antiguidade Clássica e vai resgatar na Antiguidade Clássica três elementos centrais, né, que você tem sempre que vincular a todos os movimentos que resgatam o clássico. Então, quais são os movimentos que voltam à Antiguidade Clássica? O classicismo, arcadismo e parnasianismo. Vinculem esses movimentos que resgatam a Antiguidade Clássica, vinculem sempre a três palavrinhas importantes. Tá? Quais são essas três palavrinhas importantes para o clássico? Primeiro, perfeição. Tudo bem? Segundo, mitologia. Agora, a mitologia aqui é a mitologia pagã. Combinado? Tudo bem? Mitologia pagã. É a mitologia greco-latina, né? E natureza, porque a natureza é o que há de mais perfeito no universo, certo? Para eu atingir a minha perfeição artística, eu vou predominantemente avaliar o mundo a partir da razão. Então, no Renascimento, há um predomínio de razão. Aqui, na Idade Média, né, eu tinha um predomínio, né, não da razão, mas eu tinha um predomínio do quê? Eu tinha um predomínio da emoção. Também é sempre predomínio, tá? Lembre-se, a literatura ela não é engessada, a arte não é engessada. Te dá uma ideia de engessamento, né? Então, vamos supor o seguinte: você vai numa loja, né? E aí na loja tem, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu até tenho ali, vocês vão dar risada da minha cara. Eu vou lá buscar. Enquanto eu fecho aqui, só para você ficar vendo aí, eu vou pegar. Você vai dar aquela risada da minha cara, mas eu vou te mostrar o que eu tenho. Aqui de imediato para te mostrar. Atenção, tadã, pronto. Aqui está. Tá bom? Ele tinha pilha, ele se mexia, agora acho que ele não se mexe mais, não sei. Daqui, tá? Oi. Oi, pessoal, vocês vão prestar vestibular? Boa sorte! Muito bem. Então tá aqui o meu boneco. Tá? Isso aqui é feito com molde.
Então, todos eles saem iguaizinhos. Então, isso não é um objeto artístico. Concorda comigo? Diferente, por exemplo, vou buscar um outro ali que fui eu que fiz. Peraí que eu já estou voltando. Muito bem. Voltei. Tá? Diferente. Não estou dizendo que isso aqui é arte, tá? Mas é assim, é um negócio que só existe um. Eu fiz isso, tá? Quando eu estava no colégio. Tá bom? De madeira. Tá legal? Então, formão e tal. Eu fiz isso. Todo mundo, depois acabou todo mundo metendo a mão aqui, porque eu não tinha força para terminar, minha mão estava machucada. Né? Era um trabalho de escola. Então, veja, isso aqui não foi feito num molde. Isso foi feito à mão. Então, isso aqui seria supostamente arte. Então, eu pintei o set, né? Isso aqui já é feito com molde. Então, não é arte. Tá? Por que eu expliquei isso para vocês? Para te dar a ideia do que é o engessamento. O que é o engessamento? Você pega o gesso, joga na forminha e saem várias estatuazinhas todas iguais. Tá? Na literatura, eu não tenho esse engessamento. Então, por exemplo, eu tenho as características literárias, mas, primeiro, cada autor vai se apropriar delas e vai usar da sua maneira. Então, não vai ser igual. Tudo bem? Assim como também, eu acabei de dizer para você, né, que aqui, né, então, por exemplo, a Idade Média. Idade Média, essencialmente, o que eu tenho na Idade Média? A emoção. Predomínio de emoção. Porque não é engessado. Entendeu? Aqui, no Renascimento, eu tenho predomínio da razão. Né? Por que é predomínio? Porque não é engessado. Tá certo? Mas a razão é muito importante aqui para que a gente atinja essa busca pela perfeição, que é uma preocupação muito significativa, né, da arte, né, do Renascimento e da literatura, mais especificamente, que é o que a gente está tratando agora. Tá? Bom, perfeição, mitologia, natureza, razão e, né, essencialmente, aqui no Renascimento, a gente vai ter algumas novidades. Então, por exemplo, na literatura. Na literatura, a perfeição se dá no trabalho principalmente formal. Das ideias também, mas o formal é muito dominante. E aqui surge uma nova medida de escrita. E essa nova medida de escrita vai ser chamada medida nova. Tá? E o que é a medida nova? São os versos decassílabos. O que é verso decassílabo? São os versos que, na hora que você metrifica, você tem, né, 10. Deixa eu puxar para cima, senão não vai dar certo. Na hora que você metrifica, você encontra 10 sílabas métricas. Tudo bem? 10 sílabas métricas. Essa medida é diferente da medida que era empregada aqui no trovadorismo. No trovadorismo e no humanismo, qual era a medida que era empregada? A medida que era empregada era a medida dos versos. Deixa eu ver se eu coloco. Deixa eu colocar para cima. Aqui, tá? Vou colocar em cima. Era a medida dos versos redondilhos. Presta atenção. Os versos são redondilhos. A medida é redondilha, tá? Você faz a concordância. O que são os versos redondilhos? Eu tenho os versos redondilhos maiores. Vou colocar lá do lado, peraí. Não sei se eu consigo apagar o que tem que apagar. Ó, eu tenho os versos redondilhos. Aqui. Eu tenho os versos redondilhos maiores. Tá? E eu tenho os versos redondilhos menores. Os redondilhos maiores, quando você metrifica, você encontra 7 sílabas métricas em cada verso. E os menores, quando você metrifica, você encontra 5 sílabas métricas em cada verso. Tá? Como agora eu tenho uma nova medida para escrita, o pessoal agora começa a chamar os versos redondilhos de medida velha. Tudo bem? Perfeito? Então, o que é a medida velha? São os redondilhos, maiores e menores. E o que é a medida nova que está aqui? São os versos decassílabos. Tá? O grande nome do Renascimento português é o senhor Luís de Camões. Tá? Então, vou colocar aqui, né, o Camões, né, como o grande representante da poesia clássica em língua portuguesa, um dos maiores poetas da língua portuguesa.
que o Camões escreveu, meninos? Camões escreveu poesia lírica, poesia épica e também escreveu teatro. O teatro do Camões é o que é menos expressivo, tá? Comparado com a lírica e com a épica, tá bom? Então, o Camões tem a obra lírica dele e tem a obra épica. A obra épica, os Lusíadas, né? Que é o maior poema épico da língua portuguesa. Tá bom? Ok? É o maior poema épico da língua portuguesa, maior de tamanho e maior de qualidade. Tá? Então, o grande nome aqui do Renascimento é o Camões. Perfeito? Bom, chegamos em... deixa eu falar uma coisa para vocês. Você vai falar assim, Lu, e o Brasil? Você está falando só de Portugal? Não, vou falar do Brasil também. Acontece o seguinte, meninos e meninas, quando Portugal vive o Renascimento, o Brasil já tinha sido descoberto, porque o Renascimento em Portugal começa em 1527. Então, o Brasil vai ser descoberto mais ou menos quando a gente está nesse meio de caminho aqui. Tá? Então, nesse meio de caminho, ok? Eu vou colocar o Brasil. Só que, quando o Brasil é descoberto, não existe aqui no Brasil nenhuma literatura, né? Os índios não produziam literatura. Então, essa fase de 1500 a 1600, a gente vai chamar de período de informação. Tá? Ou, se você preferir, quinhentismo, porque é o que está acontecendo nos anos de 1500. O Renascimento você também pode chamar de quinhentismo. O humanismo você chama de quatrocentismo, porque eu estou nos anos de 1400. Agora que eu estou nos anos de 1500, período de informação. Em que eu tenho textos que pertencem muito mais ao professor de história, tá bom? Do que ao professor de literatura. Então, é menos literatura. Mas como a gente não tem nada para estudar nesse período, a gente pega emprestado do pessoal de história e tudo bem. Tá legal? Perfeito? Exemplo de um texto informativo. Eu vou pegar o mais célebre que a gente tem, que é a Carta do Achamento, ou a Carta do Descobrimento, ou, vou colocar aqui, a Carta de Caminho, que é a certidão de batismo do Brasil. Tá? Mas existem outros textos, meu Deus, existem outros textos informativos, né? A gente tem, por exemplo, até mesmo os textos dos jesuítas, a poesia jesuítica, a poesia religiosa do José de Anchieta, o teatro de Anchieta, que é um teatro escrito com a intenção, evidentemente, a intenção da catequese, né, dos índios, né, também. Então, deixa eu só engrossar um pouquinho mais a letra para ficar melhor. Tudo bem? Bom, e aí a gente chega aqui. Qual é a nossa nova fase? Eu já vou... Oh, meu Cristo do céu. Professora tonta. Né? Qual é a nossa nova fase aqui? Importante e significativo. O que vem aqui pela frente é o movimento barroco. Tá? A partir do barroco é assim, pessoal. O que eu tiver de literatura lá em Portugal, eu vou ter aqui no Brasil. Então vai ser assim, barroco lá, barroco aqui. Arcadismo lá, arcadismo aqui. Tá bom? Então, barroco em Portugal, deixa eu corrigir isso, que eu não sei de onde você está me ouvindo, mas é barroco em Portugal, barroco no Brasil. Arcadismo em Portugal, arcadismo no Brasil. Romantismo em Portugal, romantismo no Brasil. Tá? Bom, as características dos movimentos literários entre Brasil e Portugal são basicamente as mesmas, né? Só muda alguma outra coisinha por influência, principalmente, dos acontecimentos históricos, e também mudam os autores, tá? Mas a base do movimento literário é a mesma. O barroco, né, ele é um movimento que coincide com uma forte crise, principalmente religiosa. Tudo bem? De um lado, a gente tem a reforma protestante do Lutero. E, de outro lado, a gente vai ter a contra-reforma católica. A contra-reforma, que atua rigorosamente por meio da chamada Inquisição. A Inquisição é digamos assim, um órgão da igreja capaz de julgar, condenar e punir aquelas pessoas que têm ideias anormais segundo os padrões da própria igreja. Então, o homem barroco, ele é um homem que vive o medo. Tá? O homem barroco é um homem extremamente pessimista. Mas mais do que um homem pessimista, ele é um homem em dúvida. Então, o barroco é chamado de a arte do conflito, a arte da dúvida, a arte dos contrários.
Tudo bem? Principalmente porque aqui no movimento barroco, vou continuar aqui, tá? A gente vai ter, de um lado, por exemplo, os humanistas dizendo que o centro do universo é o homem. E aí a igreja diz, não, o centro do universo é Deus. E quem fica sem saber o que fazer da vida é o homem barroco. Então, um traço típico do barroco é a dualidade. Tudo bem? Perfeito? São os contrastes. Tá? Daí você ter muito no barroco as figuras de linguagem que mexem com as oposições, principalmente as antíteses e os paradoxos. Tá? Por isso que o homem barroco, você pega, por exemplo, um Gregório de Matos, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então, nasce e morre, tristeza, alegria, esse jogo de contrários. Porque o próprio homem barroco não sabe o que ele deve fazer da vida. Aliás, ele tem até medo de viver, porque ele não pode falar o que ele pensa, ele não pode fazer o que ele quer. Então, muitas vezes, a morte chega a ser desejada no movimento barroco. Então, o movimento barroco é um movimento de escuridão. Tudo bem? E um movimento em que a mitologia aparece, mas aqui, pessoal, é a mitologia cristã, não é a pagã. Tá? E aí você vai falar assim, o anterior era pagão, não era? Era. Ó, aqui, mitologia, eu coloquei aqui em algum lugar. Ah, pagã. Vamos voltar? E na Idade Média? Oh, meu Jesusinho Cristo. E na Idade Média? Que mitologia que a gente tem? Né? Vou colocar aqui. Na Idade Média, nós temos o predomínio, é sempre predomínio, insisto nisso, né? Aqui, né, a gente vai ter muito a mitologia cristã. Aliás, a Idade Média não é a idade supostamente das trevas, ela foi conhecida como a Idade das Trevas, né? Embora a gente saiba que não é bem assim, né? Mas isso eu não vou discutir com vocês hoje. Então, a Idade Média também é a idade da escuridão. A Idade Média, principalmente a primeira fase, porque a segunda já tem traço do Renascimento, né? A Idade Média, ela é a fase da morte também, do pessimismo. E aí, se eu pegar essa linha aqui da Idade Média e esticar, né, ela vai encontrar com quem? Ela vai encontrar com a linha do Barroco. Tá vendo aquilo que eu te falei do movimento pendular? Vai e volta, só quando volta um pouquinho diferente. Tá? Grandes nomes do Barroco, né? Vou destacar 2 nomes aqui do movimento Barroco. O Gregório de Matos, na poesia. Tá bom? A minha lousa não tá muito boa, pessoal, não tá bem calibrada, mas paciência, vai assim mesmo. E na prosa, o padre Antônio Vieira. Tá legal? Certinho? São os 2 grandes nomes do Barroco. Perfeito? Bom, e aí a gente chega onde a gente vai chegar? A gente vai chegar agora no movimento. Deixa eu fazer, vou fazer vermelho. Né? A gente vai chegar no movimento Árcade. Tá? Então, vamos fazer a linha do arcadismo aqui. Daqui a pouquinho eu minimizo tudo isso e você pega o quadro, tá? Então, a gente chegou aqui no arcadismo. Bom, o arcadismo, a gente pode chamar de arcadismo ou, se você preferir, neoclassicismo, ou ainda, se você preferir, setecentismo. Por quê? Porque a gente está nos anos de 1700, tá? Muito bem. Repara o nome aqui, neoclassicismo. Então, eu tenho o novo clássico, eu diria que é de novo clássico. Ó, se eu esticar essa linha do arcadismo, vamos lá, acompanha comigo, a Franja. Ó, estou esticando a linha do arcadismo, estou esticando, 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 ela vai encontrar com quem aqui embaixo? Com essa linha rosinha. Quem é a linha rosinha? É a linha do classicismo. Tá vendo? Ok? Então, ela encontra com a linha do classicismo. Então, o arcadismo vai voltar ao classicismo por tabela à antiguidade clássica. Então, se volta ao clássico, eu recupero aquelas 3 palavrinhas mágicas do clássico. Né? Você já sabe. Perfeição, certo? Okay? Mitologia. A mitologia pagã. Ok? E natureza.
Porque a natureza é o que há de mais perfeito para ser cantado. Só que o Arcade ele exagera nessa idolatria da natureza. O Arcade ele diz que legal é morar no meio do matinho, não é? Acordar ouvindo o canto dos pássaros, sabe? Dormir na caverna, se vestir com peles, é quase isso. Não é? Então eles exaltam uma vida simples junto da natureza, que significa no campo. Essa vida simples, idealizada, faz com que o Arcade resgate um tema latino, que é o locus amenus. Ó, locus, tem pessoal que fala amoenos, eu não gosto dessa pronúncia, mas não vai fazer diferença, tá? O que você tem que saber? É o local ameno, lugar agradável. Ah, Lu, lembrei, eles são aqueles que inventam os temas latinos. Não, eles retomam os temas latinos. Onde é que são os temas latinos? Vamos olhar para trás? De onde eles tiraram esses temas latinos? Oi, chegamos. Eles tiraram os temas latinos aqui, ó, da antiguidade clássica. Tudo bem? Estão retomando os temas latinos aqui de trás, da antiguidade clássica. Perfeito? Então, é aqui que você vai encontrar, por exemplo, o tema latino que você mais conhece, que é o carpe diem, que é aproveitar o momento presente. Por quê? Porque o tempo passa muito depressa. E aí você tem um outro tema latino, que é o tempus fugit, tempo que foge. Eu tenho que aproveitar esse tempo que foge, né, de uma maneira simples. Áurea mediocritas. Tudo bem? Tá? Junto da simplicidade, cortando todos os excessos. E eu tenho outro tema para cortar os excessos. Inutilia truncate. Ela não tá boa, essa minha pena. Então vai lá, tá dando certo. Inutilia truncate. Tudo bem? Ok? Vamos colocar mais um aqui que eu coloquei lá do outro lado. O locus amenus. E qual é o lugar mais ameno, mais tranquilo para a gente viver? Tá? Junto da natureza. Então, fugere urbem, que é fugir da cidade. Isso, fugir da cidade, vou pro campo. Então, presta atenção uma coisa. Como esses temas latinos estão aqui na Antiguidade Clássica, você concorda comigo que eles podem aparecer no trovadorismo? Podem, mas com pouca intensidade. Eles podem aparecer no Renascimento? Podem, com bastante intensidade. Tudo bem? Isso aqui é para ficar aqui, que é o rei. Tá? Eles podem aparecer aqui no Barroco? Podem. Quer ver? Tem um texto do Gregório de Matos que ele fala assim: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Então, ó, aproveite a mocidade, porque o tempo passa muito depressa. O tempo trota ou o tempo trata, né? Existe uma variação aí, que ninguém sabe qual é a certa direito. Mas, de qualquer maneira, é a ideia de que o tempo, ele acaba com a tua mocidade. Então, o tempo passa depressa, tempus fugit. Portanto, aproveite a mocidade. Carpe diem. Tá? Então, por que o tema latino pode aparecer no Barroco? Porque ele está lá atrás da Antiguidade Clássica. É que, normalmente, vocês estudam os temas latinos aqui, no arcadismo. Então, você fica achando que é no arcadismo que eles surgem. Não, eles surgiram lá atrás na Antiguidade Clássica. Tá? Vamos pegar alguns nomes importantes. Vou pegar primeiro de Portugal, tá? Um nome de autor Arcade português, mas ele é um Arcade que tem já tendências românticas. Ele tem duas fases na obra dele, que é o Boccaccio. Então, a primeira fase do Boccaccio é a Arcade pura, tá? A segunda fase do Boccaccio já é pré-romântica, então já tem indícios do romantismo que a gente já vai ver, tá bom? E no Brasil, tá? No Brasil, eu vou ter Cláudio Manuel da Costa, tudo bem? Então, eu vou ter o Cláudio Manuel da Costa. Eu vou ter também, além do Cláudio Manuel da Costa, vamos colocar aqui um outro que vocês conhecem bastante, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Lembra do Dirceu? Lembra disso? Porque, lembre-se, os autores Arcades, eles usam nomes falsos, pseudônimos, pastoris, ligados ou à natureza ou à mitologia. Por quê? Porque eles se acreditam na Arcádia mitológica. Então, eles, como integrantes de uma Arcádia mitológica, são pastores, como os pastores que habitavam a Arcádia mitológica. Muito bem. E um outro aqui que se destaca na poesia épica, mas ele não fez só poesia épica, né, que é o senhor Basílio da Gama, tá bom? É o Basílio da Gama. Aí você vai falar, mas Lu, esse pessoal, o Tomás Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, não é o pessoal da Conjuração Mineira? É. Tá bom? Então, o que o Brasil vive, né, politicamente, historicamente, né,
nessa época? É justamente a Conjuração Mineira. Perfeito? Muito bem. Chegamos agora ao século XIX, viu como é rápido? Ligeiro, né? Tudo bem, vou pegar o roxinho aqui. Eu não gosto muito de roxo, mas vamos lá, vou de roxinho. Né? Aqui, ó. Aqui. Aqui a gente tem o quê? A gente tem a linha do romantismo. Né? O romantismo é um período em que o homem passa por uma série de tormentas, uma série de dificuldades. Então vamos destacar uma dificuldade aqui, né? Do homem romântico. Uma dificuldade do homem romântico, uma tormenta do homem romântico, chama-se tuberculose. Tá? Tuberculose é sinônimo de morte. Tá? Pegou tuberculose no século XIX, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Morreu, tá? Não tem escapatória. Tudo bem? Perfeito? Século XX, pegou tuberculose, não tomou o remédio, também morre, tá? Século XXI, pegou tuberculose, não tomou o remédio, também morre, tá? A diferença da tuberculose nos nossos tempos para o século XIX é que hoje você tem tratamento. No século XIX não tinha, por isso que as pessoas morreram. Aí morreram rápido, tá? Ah, Lu, então tuberculose é o mal do século XIX? E para o professor de biologia pode ser. Para nós, na literatura, mal do século não é a mesma coisa que tuberculose. Mal do século é a consequência da tuberculose. Então, por causa da tuberculose, é a consequência da tuberculose. Então, se ela é a consequência da tuberculose, obviamente, a tuberculose vai ser a causa. Tá? Vou colocar entre parênteses aqui. Ela é causa e o mal do século é consequência. Por causa da tuberculose, o homem romântico, ele fica como? Depressivo. Então, a depressão é uma característica romântica, né? O tédio, o homem é tedioso, a melancolia. Tá? Então, a melancolia. Tudo bem? O pessimismo. Perfeito? Tá? Tudo envolvendo o próprio eu. Né? O romântico, ele é, a rigor, egocêntrico, tá certo? E extremamente emotivo, buscando muitas vezes a solução dos seus conflitos na fé. E aí eu vou ter aqui a mitologia, mas agora é mitologia cristã. Tá? Por quê? Ó, se eu puxar a linha do romantismo, eu encontro o barroco, que era a mitologia cristã. Puxo a do barroco, encontro a Idade Média, mitologia cristã. Tá? Então, sempre alternando. Um movimento é mitologia pagã, um cristão. Um pagã, um cristão. Predominantemente, não esqueça disso. Tá bem? Mas o romantismo não se faz só de morte e tuberculose, né? Okay? Ele se faz também de muito nacionalismo. Por quê? Com a Revolução Francesa, o ímpeto nacionalista ele ganha muita força. E, por exemplo, no Brasil e em Portugal não vai ser diferente. Tá? Então, ele vai ser bem nacionalista. Vou te dar ideia de autores brasileiros, né? E autores portugueses. Deixa eu começar pelos portugueses, né? A gente fica com uma linha. Como eu comecei com os portugueses, eu vou começar com os portugueses. Autores românticos portugueses importantes. O Almeida Garrett, tá? Que é quem começa, inclusive, o romantismo em Portugal. E o grande romancista português da época, que é o senhor Camilo Castelo Branco. E agora eu vou fazer merchandising. Né? Fazer um marketing aqui, pessoal. Não custa nada. Todo mundo faz marketing nesse YouTube vendendo coisa. Eu faço coisa de graça, não ganho dinheiro nenhum. Né? Então vamos lá. Aqui, ó, esse livro. Tudo bem? Esse aqui é um livro meu, né? Sobre o Camilo Castelo Branco. Tá vendo aqui, ó? Peraí, puxa pra cá. Tá legal? Tá lá, Camilo Castelo Branco, Amores e Personagens Femininas. Tá? Em que eu avalio os amores e personagens femininas do Camilo Castelo Branco. Tá? Que é um autor do romantismo português. Eu também tenho um sobre o romantismo brasileiro. O romantismo brasileiro, Amor e Morte. Em que eu falo sobre o José de Alencar, e também falo sobre a Maria Firmina dos Reis. Essa imagem aqui, recentemente descobriram que essa não é a imagem da Maria Firmina dos Reis, mas já está publicado já há muitos anos, então vai ficar aí.
Tá legal? Ok? Se você quiser, tiver interesse por eles, eu faço um preço baratinho, tá? E mando para você. Tá legal? Se vier aí, entre em contato comigo. E aí a gente faz um bem bolado. Tá legal? Então, em Portugal é o Camilo Castelo Branco, o Garrett, e no Brasil. Então, lá no Brasil, né, eu tenho, por exemplo, da poesia nacionalista, o grande poeta é o Gonçalves Dias. Oh, Jesus Cristo. Né? Então, na poesia da primeira geração, a primeira geração romântica brasileira é a geração nacionalista. Né? Então, Gonçalves Dias, exemplo de poesia nacionalista do Gonçalves Dias. Ah, esqueci de compartilhar. Exemplo da poesia nacionalista do Gonçalves Dias. A Canção do Exílio. Né? Ele vai falar muito do índio, né? Canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho da selva esqueci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Sempre com muito ritmo, tá? Muita preocupação com a musicalidade. Da segunda geração, que é a geração da morte, né? O principal representante é o Álvares de Azevedo. Tá? E na terceira geração, que é a social, porque a terceira geração, eu já vou mostrar isso para você, ela vai ser já social. É o Castro Alves. Veja, eu destaquei aqui 3 poetas predominantemente. Porque o Álvaro de Azevedo tem, por exemplo, os contos, né, de Noite na Taverna, mas ele se destaca realmente na poesia. Por quê, pessoal? Porque eu vou ter, nessa época também, os folhetins aparecendo. Tá? O que são os folhetins? Né? Os folhetins onde são publicados, onde é publicada a prosa romântica, ou, se você preferir, né, o romance romântico. Ah, professora, romance já é romântico. Uma ova, meu amor. Tá? Eu tenho romance realista, tenho romance naturalista, tá? Então, nem todo romance é romântico. Mas os romances românticos do que a gente está tratando agora, eles têm alguns ingredientes que fazem muito sucesso na época. Então, primeiro, final feliz. O mocinho e a mocinha casam e vivem felizes para sempre. Tá? Segundo ingrediente, o vilão vai ser castigado. Tudo bem? Então, a punição do mal. Tá? A maldade é punida. Às vezes o casal não pode ficar junto, né? Por algum impedimento. Então, mantém-se a noção de fidelidade. Então, se eu não posso ser do meu amado, eu não sou de mais ninguém. Morro, enlouqueço, viro freira. E um outro ingrediente muito importante para o romance romântico é fortes doses de fantasia. Né? Porque no romantismo, um traço bem tipicamente romântico, né, é a idealização. Não só nos folhetins. Aliás, eu não vou nem colocar aqui, eu vou colocar lá para cima. Tá? Porque. Não, borracha. Porque aí é uma característica, é um traço realmente do romantismo. Né? Então, vamos voltar. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá bom? Uma característica romântica é a idealização. Tá bom? Vamos lembrar que é predomínio, tá bom? Tudo isso aqui é predomínio. Tá? Nunca exclusividade. Perfeito? Tá? E agora, qual é o próximo movimento que a gente vai ter? O próximo movimento que a gente vai ter é justamente o movimento. Na verdade, são 3 movimentos simultâneos, né? Que vão acontecer na mesma época, tem semelhanças e tem diferenças, né? Eu vou colocar aqui para vocês quais são esses 3 movimentos simultâneos. O realismo, tá? O naturalismo, ok? E o parnasianismo. Fechou? Nós vamos fazer o seguinte. Eu fiz um outro vídeo aí com uma revisão das obras da Unicamp e ficou muito longo. Né? O pessoal ficou muito cansado. Então eu vou dar uma pausa, aí você também levanta, estica a perna, e no vídeo 2 eu termino. Combinado? Mas antes, eu vou colocar aqui para você, eu vou minimizar a tela, tá? Para ver se a gente consegue colocar aqui os movimentos que a gente viu até agora, tá? Então, é difícil. Oh, meu Cristo. Então, vamos colocar assim? Peraí.
Para minimizar. Ele não me deixa minimizar mais, pessoal. Chatinho assim. Então vamos pegar em partes. Tá? Peraí que eu vou deixar no modo cinema aqui. E aí você tem a imagem toda. Quase toda. Tá? Perfeito? Mas eu precisei ir acompanhando, né? Conforme eu fui falando, você foi acompanhando. E você foi pegando esses traços. Bom? Ó, vou pegar o resto aqui. Tá? A segunda parte aí. Não me deixa diminuir mais mesmo, pessoal. Aumentar ele deixa. Diminuir ele não deixa. Então, pega aqui, ó. Tirou um print aí? Vou pegar embaixo, lá embaixo. Vou tirar o print aqui de baixo também. Fechou? Beleza? Igual? Então tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou dar uma pausinha, tá? E já volto com os demais movimentos. Beijo. Não me abandona, tá? Tô te esperando. Até já. Tchau, tchau.